Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre as colônias espirituais. E eu vou trazer para vocês aqui um material, tá? Onde eu vou mostrar para vocês no mapa do Brasil onde estão pelo menos as principais colônias e um material também onde eu vou ler para vocês um pouquinho sobre cada uma das colônias. Não são todas, mas aí a gente vai ter um panorama. E mais uma coisa, pessoal, a gente não tem tanto conhecimento assim sobre elas, igual eu vi uma pergunta aqui, depois eu vou passando as perguntas. Alguém perguntou para qual colônia vai a pessoa que desencarnou fazendo hemodiálise. Nós não temos esse conhecimento tão vasto assim para qual, colônia vai quem desencarnou por isso ou por aquilo. Algumas nós já temos essas informações, tá certo? Bom, pessoal, as colônias espirituais, eu vou tentar ser o mais simples e didático possível, assim como eu tentei na live passada sobre a transição planetária, tá? Bom, o que são colônias espirituais? Nós podemos falar que são locais que abrigam os espíritos entre uma reencarnação e outra. É óbvio que alguns espíritos podem passar um tempo no umbral antes de irem para as colônias, podem ficar vagando aqui na crosta, mas as colônias, então, são esses locais que abrigam o espírito entre uma reencarnação ou outra. Eu fico olhando para o lado aqui porque o meu chat está aqui, viu, pessoal? Então eu fico vendo aqui as mensagens passando e já vou dando uma olhada ali. Então, pessoal, as colônias espirituais são esses locais. Colônias, cidades espirituais, o pessoal usa também esse termo. E pelo conhecimento que nós temos, nessas colônias, nessas cidades, há construções, trabalho, estudo, vida social. Porque imaginem aqui comigo, se nós, seres humanos, somos seres sociais, sociáveis, vivemos em sociedade, não é de se estranhar que haja alguma organização social lá na espiritualidade. Vocês concordam comigo? Então, lá na espiritualidade, nós temos, então, as colônias, as cidades espirituais. E esse conceito de colônias, na verdade, assim, a ideia de que existam lugares na espiritualidade para onde o espírito vai após a desencarnação está presente em muitas culturas há muitos milênios, não é algo do espiritismo. Talvez assim o termo colônias espirituais sim, tenha sido cunhado na literatura espírita, mas essa ideia, de que há algo, nos esperando, alguma organização social, melhor dizendo, isso já existe, em muitas culturas muito antes do espiritismo. Tá? Mas esse conceito, pessoal, de colônias espirituais nos foi trazido principalmente por André Luiz, na série de livros A Vida no Plano Espiritual. Eu acho que é isso, A Vida no Mundo Espiritual, melhor dizendo, desculpe. Psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Então esse conceito foi trazido primeiro por André Luiz, e ficou muito famosa a questão da colônia Nosso Lar. Mas outros mentores também já falaram sobre as colônias espirituais através de outros médiuns, projetores espirituais também nos dão conta das colônias espirituais. Já tivemos aqui alguns projetores, que fazem projeção astral consciente. Tivemos aqui no canal Augusta Cadrolli, o Leandro, a Priscila Mello, quem mais? Eu não sei se eu vou ser injusto de esquecer alguém. Professor Wagner Borges, Saulo Calderon. Então todos eles nos falam realmente da existência das colônias espirituais. Então não é algo isolado, não é um espírito que falou através de um médium apenas. Agora, essa questão das colônias espirituais, pessoal, gera muita polêmica no meio espírita. Tá? Porque muitos espíritas são contrários, então, a essa ideia da existência das colônias espirituais. Por dois motivos, pelo menos eu vejo assim, por dois motivos. O primeiro,
Os espíritos benevolentes, lá na codificação realizada por Allan Kardec, eles não usaram essas duas palavrinhas, colônias espirituais. Um outro motivo que alguns espíritas também não aceitam a existência das colônias é devido à questão 1012, lá de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos benevolentes, na verdade, onde Allan Kardec escreveu uma nota, né, dizendo que não há locais circunscritos na espiritualidade para onde os espíritos vão, tá? Mas já eu falo para vocês sobre essa questão 1012, como eu a vejo. Então, pessoal, resumindo, para esses espíritas, não há colônias espirituais, porque elas não estão na codificação. Se não estão na codificação, né, logo elas não existem, tá? Mas eu vejo um problema sério nisso, sabe, pessoal? Não tô aqui para determinar como as pessoas devem pensar, não, mas outro dia eu vi um termo, alguém cunhou esse termo, como que é mesmo? Bibliolatra. Eu acho que é isso sim, é alguém que idolatra a Bíblia, sabe? Então é aquela pessoa que diz assim, ó, se a Bíblia não fala, então não existe, né? Infelizmente, alguns espíritas, né, agem da mesma forma, não é? Se não está na codificação, então não existe. Agora, pessoal, pensa bem, dizer que não está na Bíblia, né, lá o pessoal lá, né, das religiões, quando eles dizem que não está na Bíblia, eles estão abrindo a porta para que surjam os dogmas. As religiões são dogmáticas. As religiões, elas se enclausuram na Bíblia, né? Nada fora da Bíblia tem valor. E isso abre portas para os dogmas, né? Agora, dizer que algo não existe porque não está na codificação é acabar abrindo as portas para dogmas dentro do espiritismo. Mas o espiritismo não é uma religião para ter dogmas. Porque o que é o dogma? O dogma, ele é um ponto fundamental de uma doutrina. E aquilo é a verdade absoluta. Logo, se não está na codificação, não existe. Isso é uma verdade absoluta para essas pessoas. Mas será que realmente tem que ser assim? O espírita, ele deve se comportar como um fundamentalista religioso? Porque você pensar assim, se não está na codificação, então não existe, é você encerrar o espiritismo por ele mesmo, é você encarcerar o espiritismo nele mesmo, né? Algo que nem Kardec quis que acontecesse. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um caderninho aqui e eu vou anotando muita coisa nesse caderninho aqui, sabe? Um caderninho importante para mim. Tem uma citação de Allan Kardec sobre isso que eu estou falando para vocês na Revista Espírita de abril de 1867. Kardec vai dizer o seguinte, ó: o Espiritismo não disse ainda a sua última palavra. Muito longe disto. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas materiais. Muitas das descobertas serão fruto de observações ulteriores. O que é isso? O que é isso? Observações posteriores, né? Posterior, então, à codificação. Mais ou menos nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? E outras revelações surgirão com o tempo, né? Ulteriores à nossa época agora. O Espiritismo não fez de alguma sorte até o presente se não colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Com a ajuda do que já descobriu, ele abre àqueles que virão depois de nós o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Não procede senão por
observações e deduções. Se um fato é constatado, se diz que ele deve ter uma causa, e que esta causa não pode ser senão natural. Então ele procura. Na falta de uma demonstração categórica, pode dar uma hipótese, mas até a confirmação não o dá senão como hipótese, e não como verdade absoluta. Ou seja, Allan Kardec jamais enclausurou, eu vou até guardar meu caderninho importante, jamais enclausurou o espiritismo nele próprio. E quando nós consideramos também importante ao espiritismo o trabalho de mentores, de outros mentores que não estiveram na codificação, como Emmanuel, como André Luiz, como Joana de Ângelis, né? E outros mentores, através de médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Franco e outros, não é porque nós não conhecemos Allan Kardec, não é porque nós não conhecemos a codificação, como alguns dizem. É justamente porque conhecemos Allan Kardec. Entendemos que a doutrina que ele codificou está muito além do que qualquer religião. Está muito além do que qualquer religião, para ela ser encerrada nela mesma. E pelo fato, pessoal, de nós entendermos o caráter, como que eu posso dizer, progressivo do espiritismo, que Kardec deixou claro e enalteceu que é do espiritismo, o caráter progressivo, é que nós entendemos o quê? Que Allan Kardec é o nosso norte doutrinário, mas os espíritos durante a codificação não disseram tudo, e Allan Kardec embasa isso na própria codificação. Então, pessoal, colônias espirituais não existem porque não estão na codificação. Esses ensinamentos vieram após a codificação. Como Allan Kardec disse, como eu acabei de ler para vocês aqui no caderninho importante. E sempre vão existir novos ensinamentos. Sempre vão existir. O espiritismo não está enclausurado nele mesmo lá na codificação. Isso é fundamentalismo religioso. Pensa bem, pessoal, a humanidade ela evolui. Então, lá na época de Jesus, as pessoas não tinham condições de receberem alguns conhecimentos, porque elas não tinham condições de assimilar. Então, muitos conhecimentos vieram no século XIX com o Espiritismo. A humanidade já tinha condições de assimilar aquilo, mas não tudo. Hoje nós temos um pouco mais de condições de assimilar algumas coisas que no século XIX a gente não tinha. E daqui 30 anos, 50, 100 anos, 200, 1000 anos, nós vamos ter condições de absorver ensinamentos que hoje para a gente é impossível. Então, como o Espiritismo pode ter sido encerrado nele próprio, lá na codificação? Vocês entendem? Vocês conseguem compreender? Então, pessoal, voltando aqui às colônias espirituais. Quando a gente fala da questão 1012, e aí essas pessoas que acreditam que só é espiritismo aquilo que está em Kardec, né? E aí elas argumentam que Kardec diz que não há espaços circunscritos, mas a pergunta de Kardec foi sobre o paraíso e o inferno. A gente precisa dar contexto às coisas. E aí, nessa questão, paraíso e inferno, Kardec diz, não há lugares circunscritos, nem para os gozos eternos, nem para as penas eternas, até porque o inferno não existe. Então nós precisamos dar o contexto para as coisas. Agora, por que os espíritos benevolentes eles não aprofundaram nesses ensinamentos sobre as colônias? Porque Allan Kardec ele entendeu por algum motivo que naquele momento não precisava aprofundar, então ele não perguntou.
Ele perguntou aquilo que ele achou que era necessário naquele momento. E os espíritos na codificação, eles responderam estritamente aquilo que foi perguntado. Então, é por isso que nós acreditamos sim e sabemos da existência das colônias espirituais, mesmo que elas não estejam na codificação com esse termo. E nós sabemos da existência das colônias espirituais, não é porque nós não conhecemos Allan Kardec, não é porque nós somos espíritas que não conhecemos a codificação, não é por isso, é porque nós conhecemos Allan Kardec, nós conhecemos o espiritismo e nós entendemos esse caráter progressivo do espiritismo. Ele não está encerrado nele mesmo, assim como os fundamentalistas religiosos acreditam que a religião, o cristianismo está encerrado na Bíblia, está enclausurado ali, nada fora da Bíblia tem valor. O espiritismo não está enclausurado nele mesmo na codificação. Novos ensinamentos chegarão à medida com que a humanidade vai evoluindo. Então eu acho importante eu falar isso para vocês, porque vocês vão ouvir que aquelas pessoas que acreditam na existência das colônias espirituais são espíritas que não conhecem Allan Kardec, não conhecem o espiritismo, não conhecem codificação e prestam um desserviço à doutrina espírita. É isso que vocês vão ler, é isso que vocês vão ouvir, tá certo? Mas não é bem assim. Bom, então, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui quantas pessoas estão aqui com a gente, deixa eu só atualizar aqui. Bom, para mim está aparecendo aqui 398 pessoas e já temos mais de 400 likes. Valeu a todos vocês que estão aqui, que estão deixando joinha, tá bom? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Espera aí, pessoal. Opa, não é esse aqui não. É isso aqui. Eu vou tentar capturar a minha tela e, por favor, alguém pode escrever aqui para mim no chat se tá dando certo? Eu tô acompanhando aqui, tem um certo delay, né? E eu fiz um teste hoje à tarde. Ah lá, já tô vendo aqui que tá dando certo, sim. Eu fiz um teste hoje à tarde, né, para ver se ia dar certo. Nós estamos aqui no site do Centro Espírita Paragem Torres de Luz. O link para esse site incrível está aqui na descrição da nossa live, tá? Só que antes, deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui do próprio site. Aqui nós temos, pessoal, Aqui nós temos um apanhado aqui sobre uma imagem, né, sobre a localização das colônias espirituais. Não sei se você que está acompanhando pelo celular, se vai dar para você ver certinho. Nós temos aqui no canal Espírita um vídeo onde eu trago essa imagem aqui, tá? Mas nós temos aqui então, ó, algumas colônias, né? A gente tem aqui, ó, sobre o Rio Grande do Sul, a colônia Gramado, colônia Bom Retiro, né, aqui sobre o Paraná, colônia do Padre Chico. Eu vou falar um pouquinho sobre todas elas para vocês, tá? Colônia Estudo e Vida, né, aqui no Mato Grosso do Sul, colônia do Abacateiro, no Mato Grosso, colônia do Arco-Íris, né, na região norte do nosso país, Amazonas e Rondônia, e Mato Grosso. Nós temos a colônia das Violetas, no Mato Grosso, Amazonas e Pará, colônia das Águas, Pará, sul do Amapá, sul de Roraima, Amazonas. Nós temos mais, ó, colônia do Rouxinol, aqui no Nordeste, né, entre Maranhão e Piauí, colônia Morada do Sol, aqui no litoral, uma parte do litoral aqui do Nordeste, né, Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Nós temos a colônia das Montanhas, né, que vai pegar aqui Minas, Bahia. Nós temos a colônia Redenção, na Bahia, colônia Amigos da Dor, né, colônia do Moscoso, colônia da Praia. Olha só, eu vou falar sobre elas para vocês. Então, pessoal, nós temos aqui no canal Espírita um vídeo legal e eu trago um mapinha mostrando a localização de
cada colônia. Deu até um trabalhinho para fazer, mas ficou legal. Então, pessoal, aqui nós temos o site, né, do Centro Espírita Paragem Torre de Luz. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre cada uma dessas colônias. Não são todas, tá bom? Que estão aqui sobre o nosso país, mas tem algumas aqui as mais importantes e depois eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Colônia Regeneração, ela está localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com a recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídicos concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Aí nós temos também a colônia Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas, extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos servidores dessa colônia prestam atendimento em igrejas, Santa Casa de Misericórdia. Mas missa? Será que tem religião lá no plano espiritual? Vamos entender aqui, né, pessoal? A pessoa, quando desencarna, ela vai chegar no plano espiritual assim como ela é aqui. Então, assim, é um choque de realidade muito grande para as pessoas que seguem com muito fervor algumas religiões, né? Então, enquanto essa pessoa não vai adquirindo conhecimento, né, não vai tendo a plena noção do que está acontecendo, ela é ajudada através das missas que ela acompanhava aqui, sem problema nenhum, tá? E os espíritos, então, dessa colônia costumam atuar nas igrejas, nas santas casas de misericórdia. Bacana, né? Nós temos também a colônia Redenção, se situa no leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual. Criada na época da escravatura, para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Nós temos também a colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas, em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Legal, né? Colônia Raios do Amanhecer. Localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Vamos lá. Colônia Bom Retiro. Localizada na região norte do Brasil, indo de Porto... isso aqui acabei de ler, né? Acabei de ler ela. Colônia Padre Chico. Situada no Triângulo Mineiro, é também conhecido no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. Então a gente pode encontrar esses dois nomes na literatura espírita, tá? É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome de Cristo. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena. Olha só que bacana. Desenvolvem estudo e mantêm observações atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Legal, né? Colônia Nova Esperança. Localizada bem próximo de Palmelo, em Goiás, esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aí vive Eurípides Barçanufo. Então, olha que interessante essa colônia, pessoal. Colônia Nova Esperança. É ela que vai fazer a catalogação de todos os espíritos que reencarnam e desencarnam no planeta inteiro. Somos 30 bilhões de espíritos que revezamos em reencarnações aqui na Terra. E Eurípides Barçanufo, eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda, merece. Ele está então nessa colônia, temos informações sobre isso. Colônia das Águas.
Situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito, e temos informações também que os nossos irmãos que desencarnam pelo afogamento, muitos deles, né, a maioria deles, são levados a essa colônia das águas, tá bom? Inclusive um garotinho aqui, Machado, desencarnou, até coloquei no meu Instagram, não sei se alguém viu, né? E estava desaparecido. Encontraram o corpo dele hoje, que ele possa estar acolhido em uma colônia, né? Talvez na colônia das águas, quem sabe, que a família receba o reforço necessário, né? Colônia Morada do Sol, encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia. Coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais encarnados. Colônia das Flores, uma das mais conhecidas, né? Uma das maiores colônias espirituais. Ela inicia na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo e Minas Gerais. Especializado em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Inclusive, nós fizemos uma live incrível aqui no canal, recebemos a nossa amiga Priscila Mello, né, do canal Bosque Sagrado. A Priscila é uma projetora consciente e ela nos contou do que ela viu na Colônia das Flores, espíritos recém-desencarnados pelo câncer chegando à Colônia das Flores, e lá eles sendo acolhidos, amparados e cuidados. Nós temos essa live aqui no canal com a Priscila Mello, muito legal, viu, pessoal? E temos vídeo também, eu fiz um corte dessa parte. Colônia Gramado está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélite da colônia. Entre elas destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. Então todas essas colônias menores fazem parte então da colônia Gramado, tá, pessoal? O conjunto de todas elas recebe o nome então de Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muita influência. Em especial os que fazem cirurgia de hérnia de disco, para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisia. Legal, né? E provavelmente muitos profissionais da saúde que atuam então nessas áreas aqui são provenientes da Colônia Gramado, vieram de lá para essa reencarnação, né? Colônia das Montanhas, encontrado no noroeste de Minas Gerais, próximo à divisa de Goiás, adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita aqui em Minas e a Serra da Capivara na Bahia e a Serra dos Gaúchos aqui em Minas. Envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Estudo e Vida, fica no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. Tem por finalidade o estudo da vida, possibilita que todos os espíritos tenham autoconhecimento para compreender os próprios conflitos e desencontros para qualquer assunto. Colônia das Violetas, situada entre Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Então, provavelmente, os profissionais que atuam também nessa área cardíaca, eles são provenientes da Colônia das Violetas e, com certeza, durante o repouso do corpo físico, vão até lá para se instruírem, né, para estudarem, então, essa área, certo? Colônia do Sol Nascente.
no sudoeste do estado de São Paulo. Esta comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Então, alguns espíritos, eles vão reencarnar, eles saem então daquela colônia que eles estão e vão para a colônia Sol Nascente, terminar a preparação para a reencarnação. Colônia do Abacateiro. Abrange os estados de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros de Goiás, lá em Goiás, Barra dos Garças, Mato Grosso, Primavera do Leste, Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis, no Mato Grosso e Bom Jardim de Goiás, em Goiás, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate neste setor. Colônia Rouxinol fica no norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de Raimundo das Mangabeiras, a leste da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e a oeste de Naru. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade, que tiveram morte súbita, com perda de sangue, o plasma da vida. Interessante, né, pessoal? Então, aqueles que ficaram muito tempo doentes e desencarnam, ou aqueles que desencarnaram por morte súbita, com perda de sangue, como um acidente, geralmente são acolhidos na colônia Rouxinol. Algumas pessoas perguntam, mas então vamos ficar separados se eu for para outra colônia? O amor une, o amor não separa. Fiquem tranquilos, porque na espiritualidade não tem as distâncias que existem aqui, as dificuldades de locomoção que existe aqui. Lá é tudo diferente, tá? Ninguém fica separado de ninguém. Colônia do Moscoso. Encontra-se na parte centro-leste do Espírito Santo. Essa comunidade tem o formato de um retângulo e com características orientais, fundadas por moscos, povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. A colônia desenvolve técnicas que auxiliam o espírito a desenvolver a autodescoberta como a essência divina. Colônia Nosso Lar, provavelmente a colônia mais famosa, né? Devido às informações que André Luiz nos trouxe. Inclusive 2 livros, né? Tivemos 2 adaptações para o cinema, né? 2 filmes. Segundo relatos de André Luiz, a cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, e a governadoria localiza-se no centro do círculo em que está inscrita a estrela. Deste ponto partem as coordenadas que dividem a colônia espiritual Nosso Lar em 6 partes diferentes, onde cada uma é ligada ao mesmo número de organizações especializadas e que se desdobra a administração pública, que é representada pelos ministérios do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação da união divina. Colônia muito conhecida, né? Ela foi criada por espíritos de portugueses que vieram para o Brasil e desencarnaram aqui. Colônia Alvorada Nova. Possui atualmente mais de 250 mil habitantes e está localizada acima da cidade de Santos, onde vive Irmã Sheila. Irmã Sheila nos mandou muitos ensinamentos através do nosso amado Chico Xavier e outros médiuns também, claro. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a Terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e a Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação do nosso país em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Participaram do seu crescimento as pessoas conhecidas na Terra pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. Então esses 2 espíritos foram para a Alvorada Nova. Olha que bacana, né, pessoal?
Colônia Novos Horizontes, localizada sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte, conforme o livro Em Novos Horizontes. Porto da Paz, sobre a cidade de Recife, em Pernambuco, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Colônia São Sebastião, também ficou conhecida através de um livro, um best-seller, que é o livro Violetas na Janela, né? Onde a autora espiritual Patrícia Braghini relata a própria experiência após a morte aos 19 anos e o dia a dia da colônia São Sebastião, situada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, aqui no sul de Minas. Era o início de uma nova vida na qual reencontraria sua avó e um grupo de amigos, entre eles um antigo amor de outras vidas. O livro Violetas na Janela foi psicografado pela nossa querida Vera Lúcia Marinzec. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe como eu gosto do trabalho dela, né? Lar da Bênção, destinado ao cuidado de espíritos de crianças, preparando-as para uma nova encarnação. É uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal, onde encontram apoio para se refazer. Então as crianças, elas, quando desencarnam, elas são levadas para a colônia Lar da Bênção, tá? E uma informação bacana demais que os espíritos nos dão. As mães, quando o corpo físico dorme, são levadas até Lar da Bênção. Né? Lá elas passam um tempo com o filhinho desencarnado, para que eles não sintam tanta falta assim e a adaptação deles seja mais tranquila. Casa Anália Franco possui imensos jardins, nunca desertos, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Legal, né? Colônia do Enlevo. Esta colônia é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nessa colônia é detentor de passes luminosos, com mestrado na luz. Colônia Gordemônio, habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Colônia Mansão da Paz, notável escola de reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. Já ouvimos falar muito do instrutor Druso, né, pessoal, em várias obras, principalmente do nosso querido André Luiz. Colônia Socorrista Moradia. É uma das mais antigas. Está ligada à zona bem inferior para atendimento à população do umbral, assim denominada região espiritual habitada por espíritos trevosos. Na verdade, pessoal, todas as colônias estão no umbral, tá? E algumas, né, acabam recebendo esses espíritos umbralinos. Na verdade, todas podem receber quando eles já têm a condição de serem resgatados. Fraternidade do Cálice, dirigida por Maria Madalena, atende rancenianos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Nós temos um vídeo aqui incrível sobre Maria Madalena. Na verdade, pessoal, hoje é quarta. Quinta-feira, nós vamos ter um vídeo. Sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão. Teremos um vídeo muito bacana sobre a verdadeira relação de Maria Madalena e Jesus. Será que eles eram casados? Eu vou responder para vocês sexta-feira. E nós temos um vídeo aqui no canal bem bacana mesmo sobre a vida de Maria Madalena após a crucificação. É interessante porque ela desencarnou devido a rancenias e agora ela cuida dos espíritos que desencarnam por essa doença, né? E criaturas desvalidas e mulheres sem família. O nosso vídeo sobre Maria Madalena é um vídeo que me emocionou muito. Senti uma ligação muito forte com ela quando eu fiz aquele vídeo. Fraternidade do Coração. Um grupo de 7 entidades que, juntamente com Eurípides, está formando esse novo grupo fraternal, Fraternidade dos Essênios, dirigida por Mestre Hilário. Na verdade, parece que essa colônia ainda está sendo formada. Legiões do Reino, cidades dos espíritos angelicais que vivem no quarto plano, onde não há vibrações dolorosas. Estão ligados aos planos mais altos. Câmara de Desnicotização.
Não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializado para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos esfumantes que se encontram atualmente no umbral. Atualmente existem apenas 6 câmaras de desnicotização ao longo de todo o planeta Terra, em média uma câmara para cada continente. Além das mais conhecidas, existem outras pequenas colônias. É importante, viu, pessoal, essa questão do cigarro. Eu vou falar sobre isso com vocês em um outro vídeo. E aqui nós temos outras colônias que nós não temos muitas informações. Colônia Espírita São Tarcísio, Colônia Espiritual Maria de Nazaré, né, que recolhe os irmãos que abreviam a própria existência. Casa Dr. Bezerra de Menezes, Casa Transitória de Fabiano, Cidade Alvorada Nova 3, Colônia Capela, Colônia Casa do Saber, Colônia da Música. E aqui, né, Colônia Rancho Alegre. Sei que muita gente quer saber sobre isso aqui. Inclusive, um dos temas, né, da nossa enquete é a espiritualidade dos animais. Se ela for escolhida, né, quando ela for escolhida, eu vou falar sobre Rancho Alegre na live, falar um pouquinho mais aprofundado, mas olha só que textinho bacana. Bem do ladinho do céu há um lugar chamado Rancho Alegre, uma das colônias espirituais para onde vão os animais quando desencarnam. Lá existem riachos e colinas para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos. Tem muita comida, água e sol. E nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como em nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes, não sofrem como nós pela dor da perda ou ausência de alguém muito especial que teve que ficar para trás. Muito mais do que supomos, os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Estão bem vivos no plano espiritual e muitas vezes sentem saudades de seus donos e surgem no ambiente onde viveram antes. Os animais também reencarnam e, no geral, retornam várias vezes ao mesmo lar, enquanto houver aprendizado para todos. A reencarnação favorece o reencontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado do amor. Isso está no blog Capelinha São Francisco. Nós temos também um vídeo aqui no canal sobre Rancho Alegre. Era originalmente uma colônia bem grande que ia do Brasil até o sul, né, de onde hoje é os Estados Unidos. São os Estados Unidos, e foi uma colônia que surgiu originalmente para abrigar os espíritos dos povos indígenas dos integrantes ali dos povos indígenas que desencarnavam por conta da colonização europeia nas Américas. Depois dessa colônia muito grande, ela foi desmembrada, surgiram outras colônias, entre elas Rancho Alegre, que se especializou, né, no recebimento dos espíritos dos animais.